Obrigado, Flavinha. Hoje o quadro Histórias e Testemunhos está trazendo uma pessoa especial. Primeiro porque é um empresário bem-sucedido, mas que também cursou teologia, se formou, é pastor e, de forma interessante, ele consegue, parte do seu tempo, ganhar o seu pão de cada dia como empresário nos seus negócios, mas ele dedica pelo menos uns 40% do seu tempo, que poderia estar sendo para multiplicar os seus negócios, para multiplicar bênçãos para Deus. Ele dedica esse tempo para ser um capelão cuidando de, especialmente, drogados. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Alexandre Catalano. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, é um privilégio. O privilégio é nosso e até por você ser uma pessoa privilegiada que Deus colocou no seu coração, não ter o egoísmo de falar eu quero mais, eu quero ganhar mais, ter mais lucros, aumentar os meus negócios, mas colocou Deus no coração em primeiro lugar e dedica um tempo importante para fazer o serviço a serviço de Deus. Isso tem uma diferença, telespectador, porque muitas vezes o empresário fala assim, não, o tempo meu de empresário é sagrado, eu vou trabalhar 8, 10, 12 horas para ganhar. E aí, da sobra do meu lucro, uma parte dele, eu dou um cheque, eu dou um dinheiro e mando para alguma instituição, para um hospital ou para ajudar. Mas não, você resolveu você mesmo doar o seu tempo, a sua expertise, os seus talentos para dedicar a Deus. Como é que você concilia isso, Alexandre? Como é que você pensou nisso e desenvolveu isso, se tornar uma parte do tempo empresário e uma parte capelão? Muito bem. Há mais ou menos 22 anos atrás, eu comecei a me envolver com Deus. Eu não sabia que era possível isso e é uma história longa, não dá tempo de eu contar como foi essa mudança. Eu vi uma mudança muito grande na vida do meu irmão, ele tinha muitos problemas emocionais, psicológicos, e em função de uma série de coisas que aconteceram no passado. E ele passou a tomar muitos medicamentos, teve síndrome do pânico, e nesse período ele conheceu uma pessoa cristã que falou de Deus para ele, o motivou a estudar a Bíblia, a orar, e ele foi sendo transformado por Deus. E eu achei aquilo impressionante. E eu falei, eu quero conhecer esse Deus também. Aí o meu irmão começou a falar de Deus para mim, mais novo do que eu, e aquilo tocou demais meu coração. Nunca me esqueço, a primeira noite que eu fui na casa dele, nós vimos um vídeo de uma pregação e lemos um pouquinho a Bíblia e fizemos uma oração juntos, né? E ele estava aprendendo também, não conhecia muita coisa. E eu, não sei, naquele dia eu senti algo muito especial. E quando eu saí da casa dele, fui no meu carro, estava na garagem da casa dele, me ajoelhei no chão e falei, Senhor, eu não te conheço, mas se o Senhor existe mesmo, se é possível ter um relacionamento com o Senhor, eu quero. Eu falei isso chorando. E a partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Eu bebia muito, fumava muito, bebia, olha, praticamente uma garrafa de vodka para sair à noite, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, sempre nas baladas com os amigos, né? Eu tinha muitos amigos, eu era da noite, né? Eu tinha casa noturna à noite, eu tinha um restaurante que era praticamente uma casa noturna e, bom, eu já contei esse testemunho até em alguns lugares, lá no NASP, em Engenheiro Coelho. Mas bom, agora você está falando com milhões aqui pelo gente, tempo. Né? E certamente você vai ser uma inspiração. A importância do seu testemunho. Então, e a partir daquela noite, daquele momento, a minha vida começou a mudar muito, né? Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu queria muito que o Senhor transformasse a minha vida. Eu quero ser um cristão de verdade, eu não sei como é isso, não sei se é possível, eu sempre ouvi falar de pessoas que andam com Deus, mas eu nunca experimentei isso. E começou a acontecer na minha vida. É um milagre, é uma coisa incrível. Eu perdi a vontade de fumar, de beber e comecei a me dedicar às pessoas. Comecei a amar as pessoas de uma maneira incrível. E aí você resolveu fazer teologia? Um pouquinho depois eu estava dormindo, era mais ou menos meia-noite.
eu tinha orado bastante, estava lendo a Bíblia, e na hora que eu me deitei, estava quase dormindo, eu escutei uma voz, não dá para explicar como, falando: filho, você vai estudar teologia. E eu levantei, balancei a cabeça, falei: de onde vem essa voz? Eu nunca havia escutado isso, mas era uma voz bem clara. E eu decidi, a partir daquele momento, acordei minha esposa, ela estava dormindo, ela acordou assustada, falou: o que foi? Eu falei: sim, eu vou estudar teologia. Ela olhou assim e falou: tá bom, boa noite, voltou a dormir, né? E aí eu fui mesmo, levei minhas filhas, tenho 3 filhas que hoje já são adultas, né? E foi uma experiência muito linda. Mas eu fui com o foco de ser um pastor voluntário. Não era meu objetivo entrar na organização Sim. oficialmente. Sim, Até porque você estava ligado a negócios e a família tem negócios e tudo. Mas foi uma boa simbiose, né? Quer dizer, você teve a oportunidade de fazer um curso sobre teologia, tornou-se pastor. Foi muito bom. E aí, o que te fez trabalhar com essa classe de pessoas dependentes químicas? Olha, eu não fazia só isso, né? Desde que eu comecei essa caminhada ao lado de Deus especial, eu iniciei grupos de estudos, mesmo lá em São Paulo. Até hoje eu tenho grupos em São Paulo, eu procuro ir toda semana para reunir amigos, empresários, amigos, pessoas que não têm religião, ou alguns têm, algumas a gente vai lá para falar de Deus, né? Me reúno na casa da minha mãe e vão muitas pessoas lá. Você mora em Artur Nogueira, interior de São Paulo. Engenheiro Coelho, né? Uns 2 horas de São Paulo. Mais ou menos umas 2 horas. Eu procuro ir lá, o pessoal já está até me ligando porque eu não fui a semana passada. E principalmente o pessoal de São Paulo, cidade grande, é impressionante o desejo que eles têm de conhecer a Deus. Eu vou até contar um pedacinho rápido. Um dia tive que trocar meu carro, eu vi um anúncio numa loja em Moema e quando eu cheguei lá, fui até São Paulo, na hora que eu cheguei, eu fiquei até meio sem graça, porque era uma loja com carros muito caros, tinha Lamborghini, Ferrari e tal, eu estava procurando um carro bem simples, mas acho que entrou em alguma troca ali e tal, e eu falei: eu entro, não entro e tal. Acabei entrando, o vendedor foi muito simpático, aí me mostrou o carrinho que eu queria ver, estava lá no fundo, eu fui lá, olhei, e comecei a conversar, e a pessoa que era o dono da loja, que eu vinha saber depois, ele ficava me olhando de longe, né? Ele ficava me olhando, me observando, e depois que eu terminei a conversa com o vendedor, ele veio até mim, o nome dele é Marcelo Bressan, um grande amigo, ele falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. O que foi? Ele falou: você anda com Deus? Eu falei: eu ando. Por quê? Ele: por favor, vem aqui. Me levou para o escritório dele, fiquei 2 horas com ele falando de Deus, e ali foi mais uma pessoa, chamou o seu pai também, começou a participar dos nossos grupos de estudos, né, de conversas com Deus. E assim eu tenho feito. Mas voltando ao assunto das clínicas, né, eu conheci uma pessoa incrível, o nome dele é Alexandre Castanheira, uma pessoa muito bacana, e ele tem algumas clínicas de dependência química já há muitos anos no interior. E quando eu estudei teologia, o que eu mais gostava era a área de capelania. Sempre gostei de visitar hospitais, visitar famílias e tudo mais, mas especialmente hospitais. E um dia eu, conhecendo o Alexandre lá em Artur Nogueira, eu falei: Ale, você tem clínicas de dependência química, né? Ele falou: eu tenho. E eu comecei a visitar essas clínicas, já há muitos anos, lá quando eu fazia o curso de teologia, em 2000. E foi algo incrível, sabe? É algo tão especial. É difícil até a gente falar o que é isso, você se envolver com as pessoas, você sentir aquele amor, aquele carinho por aquelas pessoas, por você dedicar um pouquinho de tempo a eles. A gratidão é incrível. Alexandre, tanto é verdade que a primeira parte do programa a gente dedicou para ver um pouco do seu trabalho em loco, e a gente agradece você ter a disposição de abrir as portas das clínicas para receber a nossa equipe de reportagem. E vimos aí o trabalho maravilhoso que Deus tem concedido a você. Amém. Mas nessa parte do programa, o nosso tempo infelizmente está acabando, eu quero que você volte aqui outras vezes. Eu queria que você desse um recado, usando aquela outra câmera, para pessoas como você, que são empreendedores, que acham que nunca vão ter tempo de fazer um trabalho voluntário,
que nunca vão poder fazer alguma coisa em prol do próximo, mesmo não precisa fazer teologia, como foi o seu caso, não precisa. mas começar alguma coisa em prol de alguém. Que mensagem você tem para ele, nosso telespectador? Olha, o mais importante é a disponibilidade, você querer fazer alguma coisa junto com Deus. Eu não me sinto capaz, mas quando você se coloca nas mãos de Deus, fala, Senhor, me acompanha. Eu me lembro a primeira vez que eu fui numa clínica, não sabia direito como lidar, mas Deus naquele momento me ajudou, eu consegui, acima de tudo, demonstrar amor e carinho pelas pessoas. E quando você faz isso, o retorno é imediato. As pessoas passam a te respeitar, te amar também, e aí inicia um relacionamento de amizade, as pessoas passam a se abrir com a gente, a abrir o coração. Além de deixar uma mensagem para eles, toda vez que eu vou lá, eu fico num cantinho depois, formo uma fila de gente para desabafar, para contar os seus pecados. Eu falo, vocês podem falar com Deus, não, mas eu posso me abrir com o Senhor, eu posso falar de Deus com o Senhor, ora por mim, é uma coisa linda. Eu saio de lá nos ares, né, pelo carinho que eles demonstram, isso não tem preço. E qualquer um pode fazer isso, né? Não precisa ser numa clínica, pode ser no seu dia a dia, no seu trabalho. Na própria empresa, Na né? própria empresa, sempre que a gente dedica um pouquinho de tempo a alguém, que é a coisa mais preciosa hoje, né? Isso traz um retorno incrível para a gente e para as pessoas também, eu acho, né? Alexandre, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado. Continue esse maravilhoso trabalho e outros que você desenvolve, não é apenas esse. Que Deus te use poderosamente e volte aqui para contar outras histórias. Foi um privilégio tê-lo aqui. O privilégio foi meu, tá? Deus os abençoe. Você, telespectador, não saia do canal da Novo Tempo, não. Nosso programa ainda não acabou. Eu te vejo na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Desde já agradeço a sua audiência e continue ligado aqui na Novo Tempo, em nossa programação. Até lá.